Senhor, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui, sempre nesse mesmo cenário, trazendo algo da escola bíblica dominical. Nós estamos hoje com a segunda lição, a lição O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus a levar as boas novas a toda a criatura. Irmãos, como diz, nós parafraseando o pastor Caramuru Afonso, também assim como o pastor Antônio Gilberto, a escola dominical é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza. Nós estamos com a lição de número 2, a lição essa que tem o tema Deus, o primeiro evangelista. Nós sabemos que tudo começa em Deus. Então, temos a convicção que o evangelismo também começou em Deus. Nós temos aqui o textual que diz, olha, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então nós entendemos isso aqui que está escrito no texto em Gálatas 3 e versículo 8. Deus que deu início ao trabalho de evangelização exige de cada um de nós uma atitude evangelística responsável e amorosa. Irmão, nós voltando para o livro do Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 14, nós temos ali o chamado pelos estudiosos da Bíblia de proto-evangelho ou proto-evangelho, onde nós sabemos que o casal, eles cai e Deus agora anuncia o evangelho. O primeiro evangelho foi anunciado por Deus nesse texto do livro do Gênesis, o proto-evangelho. Mas cabe a nós entender que antes, porém, de Deus dar um juízo, dar uma punição para o casal, a primeira coisa que Deus fez foi pregar ou anunciar o evangelho. Portanto, queridos, esta é uma lição para nós. Antes, quando nós chegamos para evangelizar, quando nós chegamos para falar do amor de Cristo, vamos somente falar do amor de Cristo. Vamos deixar os defeitos, vamos deixar os pecados e vamos falar somente do amor de Cristo, porque foi isso que Deus fez. Deus primeiro anunciou a salvação, anunciou que o homem seria salvo, para depois Deus aí sim falou do juízo, deu alguns castigos, como nós vemos aqui no texto do livro do Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 14, que Deus anuncia não para o homem, mas anuncia para a serpente, a suposta Satanás. Deus diz o seguinte no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti, Deus ainda está em um diálogo com a serpente, e aqui ele anuncia a salvação. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos aqui o anúncio da salvação. Nós estamos vendo aqui Deus anunciando que por conta daquela queda, o homem haveria de ser salvo. Antes de Deus propor qualquer juízo para a humanidade, antes de Deus propor qualquer juízo para o casal caído, Deus faz questão, primeiramente, de anunciar
o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação. Então, essa é uma grande lição para nós que nos dizemos evangelista, que evangelizamos. Quando nós chegarmos para evangelizar alguém, vamos esquecer os seus pecados, vamos esquecer a sua queda, vamos esquecer os seus erros, vamos esquecer o motivo que fez com que aquela pessoa caísse, ou vamos esquecer as práticas daquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Não vamos chegar diante dessas pessoas com as mãos armadas de pedras para estar assim ofendendo com os seus pecados. Vamos chegar armados sim, mas armados com a palavra de Deus. Vamos chegar armados sim, mas com as armas que está lá em Efésios 6. Nós não podemos evangelizar falando de pecado. O evangelho não é para mostrar o pecado. Isso servia à lei. A lei sim apontava para o pecado da humanidade. Mas o evangelho não é para mostrar o pecado. O evangelho é para libertar o homem do pecado. O evangelho é para libertar todo pecador e para lhe mostrar a salvação. Enquanto a lei apontava, mostrava que o homem estava em pecado, o evangelho mostra a salvação, porque ele mesmo é a salvação. Então, quando nós chegarmos para evangelizarmos, não vamos usar dos pecados alheios, não vamos usar dos erros alheios, vamos usar sim da palavra de Deus, do Evangelho Santo. Vamos dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta e que Jesus Cristo pode sim nos levar para o céu. Vamos oferecer a Jesus para essas pessoas. Não vamos trazer em memória delas os seus pecados. Vamos sim trazer em memória que Jesus morreu por mim, por você e por todos que ainda cometem pecado. E que essa morte de Jesus foi o suficiente para perdoar todo e qualquer pecado. Só depois disso é que Deus prega o evangelho a um homem. O primeiro homem que recebeu o evangelho foi Abraão. Quando Deus vai e fala para Abraão que dele será feita uma grande nação e ordena que ele saia do meio da sua parentela para se tornar uma grande nação, uma nação sacerdotal que ligaria o homem novamente a Deus. Então, evangelho é isso, é a anunciação ou o anúncio das novas notícias, o anúncio das coisas de Deus, não o anúncio das coisas velhas. Evangelho não é o anúncio das má notícias. Então, esqueçamos a má notícia de hoje em diante e vamos, a partir de hoje, apenas mencionar as boas notícias. Nós somos pregadores das boas notícias. Nós não somos juízes, não somos julgadores. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Eu quero mandar um abraço especial para os irmãos ali da Assembleia de Deus em Catu, ali na Bahia, e ao Departamento de Evangelismo e Missões, o DEMADEC. Que Deus em Cristo possa nos dar consciência e sabedoria para que nós possamos evangelizar. Também quero mandar a paz do Senhor para nosso irmão Elinaldo, também ali na cidade de Catu. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê um dia na sua gloriosa presença.